Fala galera, esse é o curso online de redação para o Enem 2019 e eu sou o professor Vinícius Oliveira e vou acompanhar você na sua preparação até o dia da sua prova. São 12 horas de aula, 12 horas de teoria, construção de temas, teoria completa para o Enem 2019 com base na última correção, com base nos espelhos de correção 2018. Conteúdo para sua argumentação, ideias que você pode usar para colocar nos seus desenvolvimentos, nas suas introduções e propostas de intervenção que você pode usar nas suas conclusões. Material de apoio mais os mapas mentais. Muitos alunos perguntam assim, Vinícius, eu tenho que estudar mesmo as competências? Não basta saber mais ou menos o quanto cada uma vale, o que cada uma valia? Eu vou te contar um segredo que é o seguinte. Se você não se aprofundar nas competências, dificilmente você vai conseguir uma nota alta na redação do Enem 2019, qualquer edição. Se você tiver uma visão superficial das competências, você não sabe o que o corretor especificamente espera do seu texto. A minha proposta agora, para o início do nosso curso de videoaulas, é falar das 5 competências com uma profundidade que você nunca viu. Mostrar para você detalhes que você talvez nunca tenha ouvido falar sobre cada uma das 5 competências. Vamos comigo agora. Vinícius, competência 1 avalia o quê? Preste atenção, a competência 1 avalia a capacidade gramatical do candidato. Como assim, Vinícius, capacidade gramatical do candidato? Ela avalia e ela pede que você demonstre excelente domínio da norma sem erros ou erros escassos. Você sabe disso. Só que muita gente me pergunta assim, Vinícius, poxa, eu tô insatisfeito. Vi a minha nota do Enem, vi a correção, não errei nada de gramática, não cometi nenhum desvio e mesmo assim o corretor me tirou ponto da competência 1. Como é que pode isso? Como é que pode não ter errado nada de gramática e mesmo assim ter sido apenado na competência 1? Calma, respira, eu vou te explicar o seguinte. O simples fato de você não cometer erros ou cometer erros escassos uma ou duas vezes, isso não garante a nota máxima da competência 1. Esse é só um dos detalhes. Para eu conseguir nota máxima, além de cometer erros escassos ou não cometer erros, eu preciso demonstrar excelente domínio da norma. Vinícius, não é a mesma coisa, não? O cara que não comete erro, ele não está demonstrando excelente domínio? Cara, não. Não cometer erro é o domínio normal da norma, é o domínio natural da norma. Agora, além de não cometer erro, eu tenho que ir além, eu tenho que apresentar um domínio excelente da capacidade gramatical que eu tenho para esse texto. Eu vou te mostrar agora, com detalhes, quais são os critérios para esse domínio acontecer. Preste atenção. Primeiro critério para você demonstrar domínio absurdo da norma é usar os travessões. O travessão substitui as vírgulas em alguns casos. Espero que você tenha a mente aberta para, a partir de hoje, começar em todo o texto incluir os travessões nas redações. Como assim, Vinícius? Ele substitui as vírgulas em alguns casos. Por exemplo, a manipulação do comportamento dos usuários é ou deveria ser uma conduta repudiada pelas autoridades. Presta atenção nesse texto que tem como base o Enem 2018. Se liga que aqui colocaram 2 vírgulas. Ou deveria ser. Eu poderia muito bem trocar essas vírgulas por travessões e ficaria assim, ó. A manipulação do comportamento dos usuários é travessão ou deveria ser travessão, uma conduta repudiada pelas autoridades. Usar o travessão não é bobeira, não é detalhe. Usar o travessão, ele é importante para marcar esteticamente uma intercalação, para mostrar que você sabe, para mostrar que você tem domínio excelente da norma. O travessão, ele também isola fragmentos curtos. Quando eu falo isola, ele separa fragmentos. Só que os fragmentos não podem ser longos, os fragmentos têm que ser curtos. Eu vou te mostrar agora como é que você separa esses fragmentos curtos.
A manipulação do comportamento dos usuários é, ou ao menos deveria ser essa realidade do mundo contemporâneo, uma conduta repudiada pelas autoridades. Qual o problema desse fragmento, Vinícius? Um problema muito simples. Quando você lê a primeira parte, a manipulação do comportamento dos usuários ela tem uma continuação. A continuação dessa frase está aqui, ó, uma conduta. Mas quando você lê o verbo ser e continua uma conduta, já esqueceu a parte anterior. Repara de novo. A manipulação do comportamento dos usuários ou ao menos deveria ser essa realidade do mundo contemporâneo. Percebe? Eu já esqueci tudo que estava escrito antes e agora eu vou ter que fazer uma nova leitura, ou seja, você está forçando o seu avaliador a fazer uma nova leitura do fragmento antes do travessão. Isso gera, imagina só isso no texto inteiro. Imagina só um corretor que não está aguentando mais corrigir redações, porque ele corrige nas férias, ele corrige em pelo menos 50 redações por dia, você tem que facilitar a vida dele e não é para fazer fragmentos longos com um travessão, beleza? Dá uma olhada agora como é que poderia ser esse fragmento. A manipulação no comportamento dos usuários ou deveria ser uma conduta repudiada pelas autoridades. Fragmento curtinho, a memória do corretor consegue recuperar aquilo que foi escrito antes. Outra situação que o fragmento nunca é obrigatório para a compreensão da frase. O que isso quer dizer, Vinícius? Presta atenção. Imagina só que eu queira retirar esse fragmento ou deveria ser. Eu posso? Posso. Mas se eu retirar esse fragmento, a frase tem que fazer sentido sozinha. Preste atenção. A manipulação do comportamento dos usuários é uma conduta repudiada pelas autoridades. A classificação sintática desse fragmento é um termo acessório. O que isso quer dizer? Que gramaticalmente ela não faz falta na sentença. Não quer dizer que não seja importante. É importante para o conteúdo, mas gramaticalmente não faz diferença ter ou não travessão. Esse é o jeito certo de utilizar esse recurso. Agora eu vou te mostrar um erro no uso do travessão, no próximo exemplo. A manipulação do comportamento dos usuários deveria ser uma conduta repudiada pelas autoridades. Vamos supor que eu não queira usar o travessão. Se eu retirar o fragmento, a frase, será que ela fica com sentido? Presta atenção. A manipulação do comportamento dos usuários, uma conduta repudiada pelas autoridades. Repara que aqui está faltando um fragmento verbal, falta alguma coisa. Significa dizer que eu não estou usando o travessão como termo acessório. Se eu não estiver usando o travessão como um fragmento acessório, ele foi gramaticalmente incorreto. O travessão precisa ser acessório na minha sentença. Beleza? Preste atenção nos 3 principais tipos de uso do travessão no texto dissertativo argumentativo. Eu uso travessão para inserir explicação breve. Eu vou explicar cada um deles com calma daqui a pouquinho. Eu uso travessões para inserir metacomentário e uso travessões para inserir exemplos breves. Eu vou te mostrar agora com calma cada um desses tipos de travessão, tipos de uso do travessão no texto dissertativo. Dá uma olhada no exemplo aqui. A autotutela, travessão, fazer justiça por si mesmo, travessão, ainda é realidade no Brasil, mesmo na vigência do Poder Judiciário, cuja função é julgar os crimes de acordo com as leis criadas pelo Estado. Vinícius, como assim? Que tipo de travessão você utilizou aqui? Eu usei o travessão para inserir explicação breve. Como assim, Vinícius? Explicação breve, dá uma olhada. A autotutela, mas vamos supor que o corretor não saiba o que é autotutela, Vinícius. Como é que eu faço então? Abre um fragmento para explicar o que é autotutela. Autotutela, explicação, fazer justiça por si mesmo, fazer justiça com as próprias mãos. Repara que esse fragmento com travessão explica o que é autotutela. O segundo tipo de travessão é inserir um metacomentário. O que significa meta alguma coisa? Meta significa algo que incide sobre si mesmo. Por exemplo, reflexão metafísica.
O Vinícius fez uma reflexão metafísica. Metafísica é quando eu penso da minha própria vida. Metacomentário nada mais é do que um comentário que eu faço sobre o meu próprio texto. Não é muito louco não, Vinícius? Eu mesmo fazer um comentário sobre meu texto. Cara, não é loucura. Vai por mim, não é loucura. Dá para ficar lindo o texto se você, do nada, comenta a sua própria redação. Mas tem que ter estilo. Dá uma olhada aqui. Desde o iluminismo, já sabemos, travessão, ou deveríamos saber, travessão, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com um problema do outro. Por que está entre aspas esse fragmento? Porque ele faz parte de uma redação nota 1000 em 2015 do aluno Richard Neves Caputo. Ou seja, é uma redação nota 1000 que usou um metacomentário. Isso enriquece muito, dá estilo, autoria, criatividade e demonstra conhecimento das normas gramaticais de forma excelente. Vem comigo de novo, ó. É como se ele estivesse falando algo superficialmente, de repente ele para o que ele está falando, reflete e comenta. Desde o iluminismo já sabemos... Peraí. Ou pelo menos deveríamos saber. Repara que é uma ressalva, é um comentário que ele faz sobre o próprio texto dele. É lindo e aqui no nosso curso online você vai ter outros exemplos ao longo das aulas desse metacomentário. E o terceiro tipo de travessão é para inserir exemplos breves. Preste atenção ainda com base na redação do Richard Neves Caputo, nota 1000 em 2015. Ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência, travessão, física, moral, psicológica, sexual, travessão contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. Lindos os exemplos que ele trouxe. Só que em vez de trazer assim, ó, como por exemplo podemos citar física, moral, ele não falou como por exemplo ou a exemplo de, simplesmente ele abriu um travessão, colocou alguns exemplos breves e fechou o travessão. É uma forma estilosa de fazer a exemplificação dentro do parágrafo. Repara que ele trouxe pequenos fragmentos para exemplificar quais são os tipos de violência mais comuns. Só que alguém pergunta assim, Vinícius, só tem violência física, moral, psicológica, sexual contra a mulher ou tem mais exemplos? Cara, existem dezenas, existem inúmeras formas de violência contra a mulher. E se ele tivesse que colocar todos os tipos possíveis de violência, seriam muitos. Então o que ele fez? Ele colocou física, vírgula, moral, vírgula, psicológica, vírgula, sexual e não fechou com o E. Não botou a conjunção E, psicológica e sexual. Quando ele tira a conjunção e coloca só a vírgula, ele quer dizer que tem outros exemplos, só que não foi possível colocar, não. Em vez de colocar sexual, etc., sexual entre outras, esquece etc., esquece reticências, esquece entre outras. Basta colocar vírgula no lugar do E e você diz para o corretor que tem outros exemplos, só que não consegui colocar porque eu não quis, ou porque ficaria muito extenso o fragmento. E lembra que eu não posso ter fragmentos isolados com travessão se eles forem longos. Esse foi o terceiro tipo de uso de travessão, inserir exemplos breves. O segundo cara que me contribui muito para mostrar um domínio excelente da norma é usar dois pontos. Vinícius, como é que eu uso dois pontos na minha redação? Para valorizar palavra ou expressão que mereça destaque. Eu uso dois pontos para valorizar um fragmento que merece um destaque maior no texto. Dá uma olhada como é que isso acontece. A sociedade brasileira precisa combater o controle de dados, que é um dos maiores problemas da internet. Fragmento com base no Enem 2018. Repara que eu quero dar uma valorizada no fragmento controle de dados, que é o fragmento mais importante para mim nesse pequeno texto. Como é que eu faço para dar um valor, para valorizar o controle, para valorizar o fragmento? Como é que eu faço isso, Vinícius?
basta pegar, vem comigo, ó. Basta pegar esse fragmentozinho, colocar para o final usando os dois pontos. Então fica assim, ó. A sociedade brasileira precisa combater um dos maiores problemas da internet. Dois pontos, o controle de dados. Não entendeu? Repete comigo aqui então. A sociedade brasileira precisa combater o controle de dados. Eu tiro o controle daqui, coloco esse cara para o final e faço tipo uma estratégia de suspense. Dá uma olhada. A sociedade brasileira precisa combater. Agora vem o suspense. Um dos maiores problemas da internet. Dois pontos, o controle de dados. É um uso de um fragmento relevante que mostra domínio da norma usando os dois pontos. A gente consegue usar facilmente essa estratégia nas redações e você vai ver comigo ao longo das aulas. Vamos fazer a comparação dos fragmentos sem dois pontos e com dois pontos. A juventude precisa ser engajada e valorizar a liberdade de expressão, sendo a conquista mais importante desde a década de 60. É um fragmento normal, é um texto simples, tem um conteúdo legal, mas tá normal o fragmento. Como é que eu faço para deixar esse fragmento excelente? Dá uma olhada. Pego liberdade de expressão, coloco ao final usando os dois pontos. A juventude precisa ser engajada e valorizar a conquista mais importante desde a década de 60. Dois pontos, a liberdade de expressão. Na minha opinião, a expressão liberdade de expressão ela é muito importante para esse fragmento. As expressões muito importantes a gente chama na gramática textual de tópico sentencial. Beleza? Anotou isso? As expressões mais importantes das frases a gente chama na gramática textual de tópico sentencial. Não é tópico frasal, não. Tópico frasal é outra coisa. Um fragmento normal, simples, bem escrito, mas normal, e outro fragmento que demonstra excelente domínio da gramática. Existem outras formas de mostrar conhecimento da competência 1, competência 2, 3, 4 e 5, e eu vou te mostrar no próximo bloco.